Você sabia que existe uma cidade na Noruega onde não pode morrer? Sabia que os noruegueses deixam bebês dormindo do lado de fora no frio sem o menor medo? E se eu te dissesse que lá até um queijo conseguiu incendiar um túnel por dias? Pois é, a Noruega vai muito além dos vikings e dos fiordes de cartão postal, e hoje o belo mundo te leva para descobrir as curiosidades mais inusitadas desse país gelado. Número 1. Localização e dados gerais. A Noruega fica lá no topo da Europa, colada com a Suécia e pertinho do Polo Norte. É um país comprido, estreito e recortado por um litoral que mais parece um quebra-cabeça natural. São milhares de ilhas, enseadas e fiordes que deixam a costa enorme quando comparada ao tamanho do território. Dependendo do método de contagem, o número de ilhas passa facilmente da casa dos 50.000. É um país espalhado, com poucos habitantes e muita natureza entre uma cidade e outra. Outra coisa que chama a atenção é o comportamento do sol. No auge do verão, algumas regiões passam semanas sem anoitecer. No inverno, acontece o contrário. O sol desaparece e dá lugar a dias longos e escuros. Para quem chega de fora, essa mudança extrema de luz pode parecer estranha, mas aqui faz parte do ritmo do ano. Mesmo com esse clima intenso, a Noruega sempre aparece nas primeiras posições em qualidade de vida. Saúde, educação e equilíbrio entre trabalho e descanso formam a base do cotidiano. A sensação é que o país foi moldado para funcionar de forma tranquila. E é justamente esse modo de viver que ajuda a explicar muitas das curiosidades sobre o povo norueguês, que a gente vai conhecer agora. Número 2. Dia a dia. A vida na Noruega sempre foi moldada pelo frio. Durante grande parte do ano, o clima dita o ritmo das cidades. É por isso que os noruegueses aprenderam a encarar temperaturas baixas com naturalidade. Existe até um ditado que explica bem esse jeito de viver. Eles dizem que não existe tempo ruim, existem roupas ruins. Essa frase aparece em escolas, famílias e campanhas públicas. O costume de deixar bebês dormindo ao ar livre é um exemplo dessa filosofia. Para eles, o ar frio ajuda no sono e fortalece a saúde das crianças. Creches colocam os carrinhos nas varandas, mesmo quando a temperatura cai abaixo de 0. Tudo funciona com monitoramento. Tudo funciona com cuidado. É apenas um hábito que acompanha gerações. Outro ponto marcante é a prática de atividades externas. Mesmo no frio, escolas realizam aulas ao ar livre. Trilhas, pequenos passeios e brincadeiras na neve fazem parte da rotina. O país aprendeu a viver fora de casa, independentemente do clima. E isso abre caminho para entender uma tradição que cresceu junto com o povo: o esqui. Número 3. O país que inventou o esqui moderno. Se existe um esporte que define a Noruega, esse esporte é o esqui. Mas não o esqui Nutella, cheio de glamour e estação de inverno. Estamos falando do esqui raiz, como meio de transporte e como modo de sobrevivência. Durante séculos, a neve cobria tudo por meses e meses. Não havia estradas confiáveis e quase nada funcionava no inverno. O que funcionava era deslizar. Em vilas remotas, o esqui era tão essencial quanto um par de sapatos. Crianças usavam esquis para chegar à escola. Adultos cruzavam montanhas carregando madeira, caça e mantimentos. A prática se tornou tão natural que evoluiu rapidamente. A região de Telemark ajudou a transformar esse costume em esporte. Foi ali que surgiram curvas, manobras e o salto Telemark. A partir desse momento, o esqui ganhou forma e se tornou parte da identidade norueguesa. E essa relação com o frio aparece de um jeito muito claro no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno. A Noruega não domina apenas o esqui, domina a patinação de velocidade, biatlo, combinados nórdicos e várias outras modalidades. Não total, já são mais de 400 medalhas, muito acima de qualquer outro país. Mas o esqui não foi a única invenção dos noruegueses. Número 4. Invenções norueguesas.
A Noruega não parece o tipo de país que vive criando coisas que mudam o mundo, mas a verdade é que eles têm um histórico curioso de invenções que viajaram longe. Uma das mais inesperadas é o clipe de papel. A ideia de usar um arame dobrado para prender folhas existe em várias versões, mas o modelo criado por Johan Wahler em 1899 virou símbolo nacional. Durante a ocupação nazista na Segunda Guerra, noruegueses passaram a usar um clipe preso na lapela como sinal silencioso de união. A lembrança ficou tão forte que hoje existe em Oslo uma escultura de 7 metros de altura dedicada a esse pequeno objeto. Outra criação norueguesa que acabou se espalhando pelo mundo é o fatiador de queijo. Thor Björklund desenvolveu o utensílio depois de se irritar tentando cortar o tradicional queijo marrom com uma faca comum. A ferramenta fez tanto sucesso que virou item padrão em cozinhas do mundo todo. Mas talvez a maior contribuição esteja longe da Escandinávia. O famoso sushi de salmão só se tornou popular graças à Noruega. Nos anos 80, o país lançou uma campanha enorme para convencer o Japão a consumir seu salmão criado em águas frias e limpas. Chefes, diplomatas e comerciantes trabalharam juntos até mudar o paladar de um país inteiro. Em poucos anos, o salmão norueguês virou parte essencial do sushi moderno. E já que falamos de queijo marrom, você sabia que ele foi o responsável por um incêndio catastrófico? Número 5. Queijo marrom. Quando a gente pensa em queijo, imagina algo claro, salgado e bem familiar. Na Noruega, tudo muda com o brunost, um queijo marrom caramelo com gosto doce, lembrando toffee ou doce de leite queimado. Ele nasce do soro do leite cozido por horas, até caramelizar. O resultado é firme, perfumado e totalmente diferente de qualquer outro queijo europeu. Noruegueses comem brunost desde pequenos. Passam em torradas, colocam em waffles, combinam com geleia. É parte da identidade culinária. Mas parte da fama dele não veio da cor nem do sabor. Veio do incêndio que ele causou. Em 2013, um caminhão carregado com 27 toneladas desse queijo incendiou dentro de um túnel no norte do país. As chamas duraram 5 dias, porque o açúcar e a gordura viraram combustível puro. O túnel ficou destruído, e o caso correu o mundo como o incêndio do queijo de cabra. Ninguém se feriu, mas o susto virou história. Além do queijo marrom, existe outro alimento que é quase um símbolo nacional. Número 6. O país da pizza. A Noruega tem uma relação curiosa com comida, e nada mostra isso melhor do que o amor pela pizza. Não a pizza artesanal, nem as versões clássicas italianas. O que domina por aqui é a pizza congelada. E domina mesmo. O país é campeão mundial de consumo por pessoa. Cada norueguês come vários quilos por ano, um número que supera a Itália, Estados Unidos e qualquer outro lugar. A explicação para essa adoração toda é simples. Comer fora é caro, muito caro. Então a pizza congelada se tornou a companhia das noites de inverno, dos estudantes, das famílias e de quem chega tarde do trabalho. Para acompanhar tudo isso, existe o aquavit, um destilado feito de batatas ou grãos aromatizado com especiarias. É servido em pequenas taças e apreciado devagar. E precisa ser devagar mesmo, porque pedir outro costuma doer no bolso, além de ser um parto para comprar outro. Número 7. Bebidas alcoólicas. Beber em terras norueguesas é um privilégio caro e altamente controlado. O álcool aqui é caro e muito controlado. Uma taça de vinho em um bar pode custar o equivalente a $10. Uma cerveja comum dificilmente fica abaixo de 8. Para muita gente, isso já seria suficiente para repensar os hábitos. No supermercado, as opções parecem mais acessíveis, mas existe uma regra bem clara. Só é permitido vender bebidas com menos de 5% de álcool. Qualquer coisa acima disso precisa ser comprada na Vinmonopolet, a rede estatal que controla tudo o que é mais forte. Ela decide os preços, os horários e até onde cada loja funciona. O resultado é um sistema em que você não pode simplesmente comprar um vinho no fim da noite
ou estocar bebidas quando quiser. Precisa planejar, precisa ir no horário certo e precisa aceitar que o preço vai doer na carteira. Número 8. Sem Amazon. Mas se você acha que só beber é caro, espera só até tentar fazer comprinhas online. Se você está acostumado com compras chegando em 2 dias, a Noruega é um choque. Não existe Amazon operando no país. Nada de entrega rápida, assinatura Prime ou aquele botão mágico que resolve tudo. Por lá, comprar online exige paciência. Até dá para encomendar produtos de lojas estrangeiras, como o Reino Unido ou Alemanha, mas o frete costuma ser caro e a entrega demora semanas. E nem todos os itens aceitam envio para a Noruega, o que deixa o catálogo bem mais limitado do que muita gente imagina. Outro detalhe é que o preço final quase nunca é o mesmo da vitrine. Taxas de importação, custos de envio e tarifas extras podem transformar uma pechincha em um gasto inesperado. Número 9. Os Vikings e Dublin. A Noruega tem muita tradição, mas poucas histórias estão tão presentes na memória do país quanto a dos Vikings. Mas além de guerreiros, eles eram navegadores e comerciantes que sabiam usar o mar como ninguém. Foi essa habilidade que levou muitos deles a cruzar o Mar da Irlanda e chegar a um pequeno assentamento chamado Dublin. O lugar era simples, mas tinha um porto natural excelente, protegido e fácil de defender. Para um povo acostumado a viajar, negociar e montar postos comerciais, aquilo era ouro. Eles ampliaram o povoado, construíram defesas, abriram mercados e transformaram Dublin em um centro ativo de comércio. Por isso, não é exagero dizer que os noruegueses fundaram a capital irlandesa. Número 10. Páscoa sem chocolate. O que você acha de uma Páscoa sem chocolate e com um festival de crime e mistério? Pois é exatamente isso que acontece na Noruega. Enquanto muitos países vivem o feriado com comidas especiais e encontros em família, os noruegueses mergulham no påskekrim, o crime de Páscoa. Todo ano, na Semana Santa, o país inteiro fica obcecado por romances policiais, suspense e assassinatos fictícios. É uma tradição cultural tão forte que o país inteiro entra no clima. Livrarias lotam as prateleiras de romances policiais. TVs exibem séries de suspense feitas especialmente para essa época. E até as embalagens de leite trazem pequenos enigmas para o público resolver durante o café da manhã. A mania começou nos anos 20, quando um livro policial foi divulgado como se fosse uma notícia real de jornal. A brincadeira fez tanto sucesso que virou costume. E se você acha que as bizarrices acabaram, espera até a tradição estudantil mais louca do mundo. Número 11. Russefeiring. Na Noruega existe uma tradição estudantil que não se parece com nada que você já viu. O Russefeiring, ou simplesmente Russ, é uma espécie de carnaval que dura semanas e toma conta das cidades entre abril e maio. É o momento em que os alunos do último ano do ensino médio comemoram a despedida da escola do jeito mais barulhento possível. Eles usam macacões coloridos, cada cor ligada ao tipo de curso, e colocam no gorro pequenos símbolos que vão ganhando ao cumprir desafios. Alguns são leves e divertidos, outros são completamente malucos. Tudo vira motivo de riso e lembrança. Os grupos também compram vans ou ônibus velhos e transformam os veículos em verdadeiros clubes móveis. Luzes, caixas de som e temas exagerados dão vida aos famosos Russ Buses, que circulam pelas ruas tocando música o dia inteiro. O ponto alto acontece no dia 17 de maio, durante o desfile do Dia da Constituição. Os estudantes atravessam a cidade com seus ônibus, comemorando o fim da escola antes de começarem a vida adulta. Número 12. O lugar onde não se pode morrer e nem ter gatos. Saindo das tradições, vamos agora para Svalbard, um arquipélago norueguês lá no Ártico, que é um show de esquisitices à parte. Lá fica a cidade de Longyearbyen, uma cidade cheia de regras que não fazem sentido à primeira vista. A mais famosa é que ninguém pode ser enterrado ali. E o motivo
O solo é tão congelado que os corpos simplesmente não se decompõem. Cientistas já encontraram vestígios de vírus antigos preservados no permafrost. Por isso, desde meados do século passado, quem está perto do fim da vida é levado ao continente. Outra regra curiosa envolve os gatos. Em Svalbard, os gatos são proibidos por lei. Isso porque o arquipélago tem uma fauna de aves árticas muito sensível, e gatos seriam predadores destrutivos nesse ecossistema frágil. Além de não poder morrer ou ter gatos, Svalbard guarda outra curiosidade que parece saída de filme pós-apocalíptico, que é o Svalbard Global Seed Vault, conhecido popularmente como o cofre do fim do mundo. Dentro dele ficam guardadas sementes do planeta inteiro, como um backup global da agricultura. E acredite, ele já salvou a Síria. Em 2015, o banco de sementes de Alepo foi destruído por causa da guerra, e foi aí que retiraram sementes do cofre para replantar variedades no Oriente Médio. Ou seja, a Arca de Noé das plantas já mostrou serviço. Número 13. Leis animais. Já que falamos da Arca de Noé, não podemos deixar de fora outra curiosidade, só que agora o assunto são eles. Os melhores amigos do homem. Na Noruega, existe uma regra que surpreende praticamente todo visitante. Por lá, cães não podem ser castrados sem necessidade médica. A lei entende que alterar o corpo do animal apenas por conveniência humana é uma mutilação desnecessária. Só vale castrar se o veterinário atestar que é para a saúde do bicho. Outras intervenções estéticas também são proibidas, como cortar rabo ou orelhas. E o curioso é que, mesmo sem castração em massa, a Noruega não tem cães de rua. A posse responsável é tão forte que o abandono praticamente não existe. Cachorro não vaga sozinho, e se alguém abandona além de ser crime, o animal dificilmente sobreviveria ao inverno. O resultado é um cenário raro. Os abrigos quase não têm cães para adoção, e importar cachorro de outros países também não é permitido. Número 14. Construções que chamam atenção. A Noruega também impressiona quando o assunto são construções fora do comum. Um exemplo claro é o Túnel de Lærdal, o túnel rodoviário mais longo do mundo. São mais de 24 quilômetros escavados por dentro da montanha. Atravessar tudo leva cerca de 20 minutos, e para ninguém ficar tonto nessa viagem infinita, ele tem espaços iluminados com luz azul e dourada que simulam amanhecer. E se isso já parece diferente, espere pelas prisões. A Halden Prison redefine completamente a ideia de cumprir pena. Os internos vivem em quartos que parecem suítes simples, com televisão, frigobar e banheiro. Não há grades nas janelas. Existem áreas verdes, estúdio de música, quadra esportiva e uma rotina que incentiva a convivência, estudo e trabalho. Guardas e presos almoçam juntos, treinam juntos e o foco é reabilitação, não punição. Mais surpreendente ainda é Bastøy, uma prisão em uma ilha. Lá os detentos vivem em cabanas de madeira, pescam, tomam sol, cozinham, trabalham na fazenda da comunidade e circulam livremente. E dá uma olhada no estilo que eles tomam sol. Sim, essa pessoa relaxada é um detento. E sabe o que é curioso? Fugir seria fácil, mas quase ninguém tenta. Isso porque quem foge tem a pena aumentada e é transferido para uma prisão de segurança máxima. E convenhamos, quem trocaria Bastøy por isso? Número 15. Por que os noruegueses são tão altos? Para fechar esse passeio pela Noruega, falta falar de uma curiosidade que muita gente percebe logo nos primeiros minutos no país: a altura. Os noruegueses são altos, não é impressão. A média de altura realmente está entre as maiores do mundo. E isso não acontece por um motivo só. É um conjunto de fatores que trabalham juntos. A genética é a primeira peça desse quebra-cabeça. Povos do norte da Europa já mostravam, séculos atrás, uma tendência natural a crescer mais. Crônicas antigas, registros militares e até escavações arqueológicas confirmam isso.
Mas genética não faz milagre sozinha. Ela precisa de condições boas para funcionar. E a Noruega oferece exatamente isso. A alimentação é rica em proteínas, pescados e laticínios, ingredientes que fortalecem o crescimento desde cedo. Além disso, o país investe pesado em saúde infantil. Qualquer problema de desenvolvimento é acompanhado de perto e tratado rapidamente. Outro ponto é o estilo de vida. Como vimos no início do vídeo, as crianças crescem praticando esportes, passando horas ao ar livre e mantendo o corpo ativo. Isso influencia a postura, os ossos e o próprio ritmo de crescimento. Quando junta tudo isso, o resultado aparece. Um povo alto, saudável e com um estilo de vida que sustenta essa característica geração após geração. E por hoje, ficamos por aqui. Mas e aí? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Belo Mundo. Nos vemos no próximo vídeo.